Bem-vindos, encantos! Feliz ano novo! Nós vamos começar hoje enfeitando um pouquinho um bloco de post-it para a gente poder colocar na bolsa e ele não se despetalar todo. Para isso a gente vai usar um pouco aquelas caixas de cereais ou caixa de bolacha. Nós vamos cortar do mesmo tamanho do bloquinho de post-it. Nós vamos cortar 2 vezes para que ele fique como a nossa tampa superior e inferior. Daí nós vamos medir o post-it na parte da grossura, ou seja, na parte das folhinhas. E nós vamos cortar uma tira de acordo com a grossura. O meu tem mais ou menos 1 centímetro e é isso que você vai precisar cortar no seu. Depois nós vamos pegar um papel para aquarela, esses papéis que vendem em qualquer papelaria e é barato. E um joguinho de aquarela que pode ser até mesmo do seu filho, do seu sobrinho, de quem você tiver aí próximo a você. Esse joguinho de aquarela é bem baratinho mesmo e não tem nenhuma técnica, até porque eu não sei aquarelar. A questão é só você molhar um pouco o papel com um pincel. Eu estou usando um pincel bem de principiante mesmo, daquele que vem dentro do estojinho de aquarela. E depois disso ir depositando as cores que você quiser. O meu, eu não tenho nenhum problema que fique um pouco as marcas, o risco do pincel. Mas se você quiser fazer uma coisa mais profissional, você tem que usar um pincel um pouco mais largo e molhar bem o papel. Eu gosto que ele fique assim, com as marcas das pinceladas, porque vai ficar bem rústico. Se você tiver um pouco mais de talento com a aquarela, você pode fazer também desenhos, como flores, corações, sei lá, algum motivo que você quiser, ou até mesmo paisagem, vai ficar bem bonito. O meu, eu só queria manchá-lo. Essa é uma boa técnica para aquelas pessoas que não querem usar papel de scrap, mas querem que seu artesanato fique bonito, seu bloquinho de post-it fique de uma forma bonita. Depois que o papel estiver bem sequinho, aí a gente vai poder começar a trabalhar com ele. Só para vocês entenderem bem, eu estou fazendo umas marcações no meu papel. Não precisa realmente, mas é só para que vocês saibam, caso você não tenha muita experiência. Você faça umas marcações deixando uma margem de mais ou menos 1,5 centímetro no começo do papel. Depois, mais ou menos uns 3, 4 milímetros entre um papelão e outro. E aí você faz as marcações e aí é onde você vai ter que passar a cola. Você pode ver que assim vai ficar mais fácil, vai ficar mais retinho. Eu geralmente não faço isso, porém, se você tem um pouco de medo que isso fique torto, fique um pouco desengonçado, então é melhor que você faça as marcações para que todas as laterais tenham mais ou menos o mesmo tamanho e as divisórias também possam ter. Tem algumas réguas no Brasil que servem exatamente para isso, você simplesmente coloca a régua e cola o papel no lateral, mas como eu não tenho elas aqui, eu decidi mostrar para vocês que riscando dá para fazer a mesma coisa. Se você apoiar a régua, como eu estou fazendo na imagem, embaixo do papel, mas deixando ele também ela bem retinha, vai fazer com que todos os demais papéis possam seguir essa mesma linha e aí o seu papel, o seu trabalho vai ficar muito mais profissional. Depois de tudo seco e cortadas as beiradinhas que não nos interessa, vamos cortar em diagonal essa pontinha. Esse material que eu estou usando é um fio de cabelo, mas se você não tiver, dá pra fazer com a régua, olha só. O da régua meu ficou um pouco mais próximo, porque eu estava prestando mais atenção na câmera, mas não tem problema que ele vai dar tudo certinho. Passe uma cola protegendo um pouco a sua mesa de trabalho e traga o trabalho pra você, que assim vai ficar mais fácil para que seu papel de aquarela dobre, já que esse é bem mais duro do que o papel de scrap ou um papel de presente. Se for de papel de presente, gente, passe pouca cola, porque senão ele enruga tudo e fica feio. Eu utilizo a tesoura para poder fazer os vincos nas beiradinhas, para fazer a dobradura da lateral e assim o trabalho fica melhor, fica mais limpo e não fica aquelas pontas sobrando. Passe cola o suficiente para que cole bem e tenha paciência porque, como eu disse, o papel de aquarela é bem durinho e ele demora um pouco para grudar no papelão. Nossa capa já está quase pronta. Nós simplesmente dobraremos para ver se deu tudo certo, se os nossos espaços estão corretamente. E depois disso, nós pegaremos um papel que seja do nosso agrado e cortaremos alguns milímetros menor do que a nossa capa. Passaremos cola em todo ele e também na parte de dentro da nossa capa, lembrando que a gente não deve passar em toda a margem de fora, porque senão vai ficar as marcas da cola e vai ficar feio. Depois a gente cola tudo e espera secar. Com a ajuda de uma régua, eu vou fazer umas marcações. Na verdade, eu vou fazer 2.
uma com mais ou menos 1 centímetro para dentro do meu caderninho de uma lateral e na outra, porque assim eu vou encontrar mais ou menos o centro. E com a ajuda da minha máquina, na minha Big Bite, vou fazer um furo que você pode perfeitamente fazer com outro tipo de máquina, não precisa ser esse. Mas a gente vai colocar com ela alguns ilhós. Para a gente saber o tamanho do elástico é fácil, a gente coloca ele de um lado e passa ele para o outro, deixando ele mais ou menos tenso. Tenso não quer dizer esticado, quer dizer tenso. E daí a gente corta. Se a gente esticar demais, ele não vai dar certo. Se a gente deixar muito frouxo, ele não vai segurar. A gente corta o tamanho e depois coloca o elástico dentro do furinho e o ilhós a gente passa por ele. O bom da Big Bite ou da Crop-A-Dile, que é aquela menorzinha, você faz o furo com a máquina e com a mesma máquina, só mudando de posição, você já prega o ilhós. É bem legal, bem fácil. Já colocamos de um lado, estica o elástico para o outro, coloca ele no furinho novamente, coloca o ilhós e aperta com a maquininha. É importante você colocar o elástico do mesmo lado, porque eu acabei movendo ele, porque eu estava prestando atenção mais na câmera, mais na minha mão, para ver se vocês estavam vendo bem, e coloquei ele errado. Depois eu tenho que arrumar. Mas tudo bem, não tem problema, falha nossa. Ele vai ficar do lado que não é, mas, como vocês sabem, eu também sou humana e eu também erro. Agora a gente corta a pontinha do elástico para que ela fique bem bonitinha e voilá, a gente tem quase um caderninho. O único que falta é colocar uma colinha de trás do post-it e colá-lo no seu lugar. Como vocês viram, o nosso caderninho foi cortado do mesmo tamanho, só que agora ele fica um pouquinho maior. Por quê? Porque a gente colocou o papel de aquarela por cima e como ele é grosso, ele dá um pouco de volume. Mas é somente isso. Se a gente cortar ele muito maior, ele vai ficar sobrando para os lados. Aí fica do gosto de vocês. Como vocês podem ver, o elástico ficou, o segundo, um pouquinho errado. Ele devia começar aí e ficou do outro lado, porque eu estava prestando mais atenção na câmera que em outra coisa. Mas não tem problema. Ele ficou tão bonitinho quanto ficaria de outra forma. E o que eu gostei mesmo foi das manchas sutis do papel aquarelado, que ficou assim um tom bem pastel. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem aqui comigo no 2018 e que a gente possa ter muito mais tutoriais de artesanato. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!